Eu saúdo a toda a amada igreja com a santíssima paz do Senhor. Eu dou graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela riquíssima oportunidade de estar aqui mais uma vez com todos vocês, meus amados irmãos, amada igreja de Deus. Muito obrigado, amado pastor Pedro, pela riquíssima oportunidade. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela vida do Senhor. Eu agradeço muito pelas palavras que o Senhor falou há dias anteriores, demonstrando o seu amor também por mim, como eu sei que assim o Senhor demonstra por toda essa amada igreja. Muito obrigado. Diante de Deus e diante de toda a amada igreja, eu também professo publicamente que eu estou aqui para servir a Deus diante da vida do Senhor, do seu lado, em nome de Jesus. Eu também dou graças a Deus pela vida de todos os amados pastores que estão aqui, os presbíteros, diáconos, evangelistas, auxiliares de trabalho. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Por favor, meus amados irmãos, abram a Escritura no livro de Salmos 89, versículo de número 48. Salmos 89, versículo de número 48. Aleluia. Está escrito: que homem há que viva e não veja a morte? Ou em outras traduções pode estar: que homem há que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? Amém. Meus amados irmãos, como nós podemos observar de modo muito claro, essa passagem bíblica faz duas perguntas para nós. É uma reflexão. Que homem há que exista, que viva nessa terra, que nasceu e que nunca vai morrer? Uma pergunta. E a outra é: quem é o homem que na hora da morte vai impedir a sua alma de sair de dentro do corpo para não comparecer diante da eternidade, que aqui está descrito como mundo invisível? Verdadeiramente, o Senhor Deus deixa muito explícito, não apenas aqui, mas em toda a Escritura e em toda a trajetória do percurso que Deus tem feito para salvar as nossas almas, desde o princípio do mundo até o dia de hoje, através de Jesus Cristo. Deus, de muitas maneiras, falou com a humanidade, em todas as eras, em todos os séculos, até o dia de hoje, criando caminhos e maneiras do ser humano reconhecer a sua divindade, fazendo a sua vontade, para que assim, quando partir desse mundo, não tenha a sua alma lançada no fogo do inferno. Pois todos os mundos, se você não compreende tão bem, mundo é verdadeiramente habitações que Deus criou. Existem mundos físicos e mundos invisíveis, como assim está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16, está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades, principados, tudo foi feito por ele, ou criado por ele e para ele. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 13, está escrito que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é aparente, aquilo que a gente vê, foi criado por aquilo que nós não vemos, que no caso é Deus, porque Ele é um Espírito. E nós vemos claramente que existe sim, não apenas este mundo que nós habitamos, mas existe o reino celestial, que é o mundo que todos os salvos herdarão, se assim seguirem até o final. Como também existe o mundo dos mortos, o qual nós vemos de modo muito categorizado na história que Jesus Cristo contou, relatando como funciona a vida após a morte. Do Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo desde o 19 até o 31, está descrito nesses versículos a vida após a morte. Eu serei bem breve na narração desse fato. Jesus disse: ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia com o corpo cheio de chagas na porta do rico. E aconteceu que um certo dia, Lázaro, o mendigo, morreu. Jesus disse que quando ele morreu, o corpo dele ficou no chão, porque nós, assim como Deus falou para Adão em Gênesis 2,17, quando o homem comeu o fruto, ele passaria a morrer, nós voltamos para o pó. Mas a nossa alma, assim como a alma daquele homem pobre, Lázaro, quando ele morreu, foi diretamente levado pelos anjos que desceram e levaram ele para o paraíso. Como também Jesus disse que logo após um tempo, não menciona a data específica ou a quantidade de dias ou anos, morreu também o rico.
e disse que ele foi enterrado. Mas, fechando os olhos na terra, ele abriu na eternidade, no mundo dos mortos, no poder do mundo invisível, recebendo a sua recompensa na condenação. E abrindo os olhos, ele estava no Hades. A tradução é mundo dos mortos, ou literalmente inferno. Ele, olhando para cima, viu aquele homem que antes era um mendigo que vivia na porta dele, e também reconheceu a Abraão. Sem nunca ter visto Abraão, ele reconheceu o pai de Isaac e de Jacó. E ele disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro venha aqui, com a ponta do seu dedo molhado com água, e toque na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Ele ouviu a seguinte resposta: filho, lembra que tu recebeste teus bens em tua vida, mas ele, Lázaro, apenas recebeu males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, você quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Ele, vendo que não tinha jeito para ele lembrou da família dele que estava na terra. Isso é para nós vermos que quando o ser humano passa para o outro lado, ele está vivo, lúcido e plenamente consciente. Ele disse: eu te peço então que tu mandes ele ressuscitar e lá na terra entregar para a minha família, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho e também não venham para esse lugar de tormento. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas lá na terra, dê ouvido a eles. Aqui na terra nós temos Moisés, que por simbologia e interpretação é a lei de Deus, que pode salvar a nossa alma, e os profetas são todos os quais pregam a palavra que pode salvar a nossa alma. E assim, ele disse: não, pai Abraão, mas se ele fosse lá na terra ter com eles, ele iria se arrepender e crendo nele. Abraão disse a última frase: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Isso é para nós vermos, meus amados irmãos, a vida após a morte, tanto de um lado para o outro, os quais recebem a condenação, tendo sobretudo o entendimento que para nós alcançarmos a vida eterna temos que obedecer à lei de Deus, porque se nós não seguirmos a lei conforme Jesus Cristo nos ensinou, jamais alcançaremos a vida eterna. A pregação do Evangelho é essa. Antes de Jesus Cristo, João Batista começou pregando assim. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 10, ele disse: também, agora, já está posto o machado à raiz das árvores. Árvore, pois, que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Ainda no mesmo capítulo, no versículo de número 12, ele falou assim, sobre Jesus: na sua mão ele tem a pá, ele vai limpar a sua eira, recolherá o seu trigo e colocará no seu celeiro, mas a palha ele lançará no fogo que nunca se apagará. Perguntemos-nos a nós mesmos: qual é o fogo que nunca se apagará? Porque até o maior vulcão da face da terra, que um dia já entrou em erupção, parou de lançar fogo. O único fogo que nunca se apaga, meus amados irmãos, é verdadeiramente o fogo do inferno. Jesus Cristo, pregando no Evangelho de João, capítulo 3, explicando para Nicodemos, versículo desde o 16 até o 19, ele falou assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, esse crer naquele contexto significa obedecer. Não é apenas crer por dizer que acredita. Ah, eu creio no meu coração, está tudo bem. Não é assim não. É obedecer. Para que todo aquele que crê, obedecer a ele, não pereça. Que ele pereça significa não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, que significa quem obedecer a ele, não é condenado. Mas quem não obedecer a ele, já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Versículo 19 diz: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Significa que ele veio, as pessoas ouviram e o rejeitaram. Nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, para que nenhum de nós nos enquadremos nessa situação, porque essa é a única palavra que pode salvar a nossa vida, se nós obedecermos conforme está escrito. O apóstolo Paulo, na capital da Grécia, em Atenas, no meio do Areópago, no capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, versículo desde o 24 até o 31, ele começou a pregar para os atenienses falando assim: o Deus que criou o mundo, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em ter feito por mãos de homens, nem tampouco ele é servido por mãos de homem, como se ele precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só, de Adão, ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando já antes os tempos ordenados e os limites da sua habitação. E ele explica por que Deus criou nós.
para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, pegando em alguma coisa, em uma estátua, ou pudesse encontrar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, porque por ele vivemos, nos movemos e existimos. Ele olha então para os atenienses e diz assim sobre os poetas: como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade se semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpido pelo artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, que é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando ele dos mortos. Essa é a palavra do Evangelho, meus amados. Tenhamos cuidado, zelemos pela lei de Deus, porque verdadeiramente seremos julgados por ele. Basta fecharmos os olhos, ou se o arrebatamento sobrevier até agora, que nós temos cuidado para não ficar nesse mundo. Guarda essa palavra, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor Deus. Muito obrigado, meu Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, amado pastor Pedro. Muito obrigado, amada igreja. Amém. Glória a Deus.